Ação. Do que, velho? Pra mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Sempre muito atencioso aí com a gente, sempre disposto. 7 horas da manhã ainda. Eu tava pagando pra ver se ia ter alguém acordado, além de eu ser de mim, sabe? Mas tem mais 10 malucos aqui, pelo visto. É verdade. Vão chegar mais uns malucos aí, certeza. Tranquilo. A gente os aguarda. Tem 16 pessoas na sala, o pessoal vai chegando aí aos poucos. E antes de mais nada, queria agradecer ao Fabiano por ter feito o convite, ao Alexandre por ter aceitado esse convite. Sem dúvida, uma pessoa que entende muito do assunto. Ele é professor adjunto de telemedicina na UFG, chefe de neurooftalmologia do Serof, orientador de doutorado, de mestrado, enfim, é uma pessoa muito capacitada. Foi meu professor na faculdade, lá em 2000 e alguma coisa, e é sempre um prazer ouvi-lo falar. Alexandre, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Dariano. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar entre amigos para a gente conversar de um tema que realmente eu gosto muito. O Fabiano me ligou há uns 15 dias atrás e me pediu para a gente conversar sobre como é que a gente incorpora a teleconsulta na prática. Então eu vou tentar colocar algumas coisas aqui, mas eu quero que fique bem aberto. A ideia aqui não é fazer uma apresentação formal, não. A ideia aqui é que vocês possam me interromper a qualquer momento, com perguntas, com sugestões, com dúvidas, com colocação de experiências próprias. Então, a gente está lá na Faculdade de Medicina da Federal de Goiás. Eu me formei na Federal, me formei na turma de 1996, século passado ainda, e eu comecei a estudar telemedicina em 99, 3 anos depois. E a gente veio acompanhando todo esse processo de evolução tecnológica e de processo para que a coisa pudesse efetivamente acontecer. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é a telemedicina, vamos conversar sobre o que a gente tem aí nessa estrada para frente, na teleconsulta, e como é que a gente endereça esses desafios e soluções que se nos apresentam. Quando pedem para eu definir telemedicina, eu geralmente defino telemedicina como um novo modo de cuidar. Para mim, telemedicina é isso, tá? Não é. Tem gente que define telemedicina como uma forma de comunicação bidirecional através de áudio e vídeo entre médico e paciente para possibilitar a comunicação com pacientes em locais remotos. É um novo modo de cuidar. Do mesmo jeito que a gente cuida de paciente clinicamente, do mesmo jeito que a gente cuida de paciente cirurgicamente, agora a gente pode cuidar de paciente virtualmente. E é isso que se a gente compreende a telemedicina enquanto um modo de cuidados, a gente consegue colocar ela no lugar certo dela, a gente consegue colocar ela na caixinha correta, evitando que a gente tenha uma super valorização de algo que tem limitações, e evitando que a gente desvalorize algo que tem muitas possibilidades de contribuição. Então, colocando a telemedicina na caixinha certinha dela, acho que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Então, para fazer telemedicina, não basta a gente fazer uma comunicação de áudio e vídeo. Não basta eu fazer um WhatsApp, não basta eu fazer um Skype, não basta eu fazer um Hangout, não basta eu abrir um FaceTime com o meu paciente. A telemedicina, ela compreende uma série de processos, aonde eu preciso identificar de forma correta as pessoas que estão envolvidas no processo. Então, eu preciso garantir para o paciente que quem é aquele médico realmente é um médico, e não um charlatão ou alguém que não tenha a autorização para clinicar no Brasil, um cara que, por exemplo, fez uma medicina no exterior e ainda não passou no Revalida. Eu preciso garantir para o médico que aquele paciente é aquele paciente. Ele é quem diz ser e não que ele está usando a carteira do vizinho ou
que ele está se passando por outra pessoa, então eu preciso ter um processo de identificação correta, mas eu preciso também colocar todo mundo para comunicar dentro de uma plataforma que seja encriptada, que permita uma comunicação segura de áudio e vídeo, aonde eu não permita de forma, a partir do próprio equipamento, a gravação daquela consulta, que esses dados não fiquem, de preferência trafeguem através de uma VPN, para que eu tenha uma segurança do que está sendo falado, para eu garantir para o meu paciente a privacidade que eu preciso garantir para ele. Mas, além disso, eu preciso registrar tudo o que eu faço. Então, eu preciso ter um prontuário onde eu vou anotar todas as minhas observações, o que foi decorrente daquela teleconsulta ou daquela orientação. Eu preciso ainda fazer um termo de consentimento livre e esclarecido desse paciente, pegar a autorização dele para que a gente possa estar fazendo essa consulta, porque ela é uma exceção que está acontecendo nesse tempo de pandemia. Eu preciso arquivar todos os registros que esse paciente me enviar, se ele me envia exames complementares, se ele me envia imagens, se ele me envia áudios, eu preciso arquivar tudo isso, eu tenho que registrar tudo isso. Isso tem que estar arquivado de forma segura, de tal forma que a gente não exponha esses pacientes nem a outras pessoas, nem a hackers. Esses dados eles têm que estar debaixo de uma cobertura de segurança de dados, e tudo isso tem que ser auditável. Eu preciso rastrear todos esses atos para saber se por acaso aquele prontuário foi alterado, se foi alterado, por quem foi alterado, quando foi iniciado, quando foi terminado. A rastreabilidade dos logs dos dados é fundamental para isso. Então, na hora que eu consigo juntar tudo isso, ok, maravilha, aí agora eu posso dizer que eu tenho telemedicina. E a telemedicina ela tem uma estrada muito comprida para frente. Ela vem de uma estrada longa, de uma estrada esburacada, de uma estrada, por vezes, inóspita, mas que agora parece ter o seu caminho pavimentado e que mostra para a gente que a gente tem muita coisa para frente. Durante muito tempo a gente discutia se seria possível fazer telemedicina. Depois a gente começou a discutir quando é que a gente faria telemedicina. E agora a gente chegou na fase de como é que a gente vai fazer telemedicina. Que é isso que o Fabiano pediu para eu discutir com vocês. Como que eu coloco a teleconsulta na prática? Na fase do se, a gente discutia lá atrás, começo da década dos anos 2000, né, se seria possível fazer telemedicina no Brasil, se a gente teria a infraestrutura necessária, se a população um dia aceitaria, se os médicos iriam aderir de alguma forma, como é que o SUS encararia isso, e se isso seria incorporado pelo SUS. Isso já foi, isso já é passado, essas são etapas vencidas. Quando é que a gente poderia fazer telemedicina, né? Quando é que a resistência dos médicos iria diminuir? A gente ainda enfrenta uma resistência muito grande, cada vez menor. Quando é que os médicos iriam entender a telemedicina como uma opção? Quando é que haveria oportunidade para a disseminação da prática médica virtual? Quando é que a gente ia ter oportunidade de testar um monte de plataformas? Quando é que os pacientes topariam fazer isso? Quando é que as operadoras topariam fazer isso? Pronto. Covid veio, jogou todo mundo para o próximo estágio. Agora a gente está na fase do como. Como é que serão as regras? O CFM não colocou isso ainda. A gente fez uma live recentemente com o doutor Donizete, que é conselheiro do Conselho Federal de Medicina do Paraná, onde ele estava colocando algumas coisas com relação à discussão da nova portaria do Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina. Então, essas regras estão sendo definidas, elas já estão muito bem adiantadas, os limites serão definidos, de forma que a gente possa garantir a segurança dos pacientes, dos médicos, dos dados, mas principalmente garantir que a prática seja feita dentro da ética médica. E como é que a gente incorpora isso na prática diária, né? Essa foi a pergunta que o Fabiano me fez. Essa é a grande questão. Esse é o ponto que a gente está agora, porque a gente tem plataformas para testar, a gente tem pacientes dispostos a serem consultados online, a gente tem médicos com uma resistência menor a tentar fazer online, a gente tem uma tecnologia de comunicação e informação, eu não sei se está acontecendo só comigo, que a cada 3 minutos a ligação do celular cai, mas teoricamente uma tecnologia de comunicação e informação muito melhor do que a gente já teve antes. Então a gente tem os meios e a gente tem todo o conjunto colocado para fazer telemedicina. E isso está dentro de uma base legal. No dia 15 de abril de 2020, foi promulgada pelo presidente da República a Lei da Telemedicina, a Lei 13.989 de 2020, que autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a crise ocasionada pelo coronavírus.
e ela deve ser praticada dentro de preceitos éticos, e ela vai estar em vigor até que seja eliminada esse período de exceção que nós estamos vivendo sanitária em decorrência da SARS-CoV-2. A gente pode fazer teleeducação e teleassistência. Vamos conversar de teleassistência. Na teleassistência existem algumas modalidades de telesaúde, de telemedicina. A gente pode fazer teleconsulta, a gente pode fazer teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, teletriagem, telemonitoramento. O que é teleconsulta? Teleconsulta é o ato médico praticado diretamente de médico para paciente, aonde você vai, além de avaliar o seu paciente, prescrever, diagnosticar, prescrever e atestar. Então, a consulta ela é um ato completo, que culmina numa hipótese diagnóstica e numa conduta. Essa conduta pode ser a prescrição de medicamentos ou a prescrição de exames complementares, e vai ter depois o follow-up do que está acontecendo com esse caso que você viu. A teleinterconsulta, ela é diferente porque ela envolve um segundo médico. Ela já é autorizada desde 2002, ela também é um ato médico, mas ela envolve 2 médicos para troca de informações que possam auxiliar ou no diagnóstico ou na conduta de casos já em assistência presencial. Existe a teleorientação, que eu não coloquei aqui. A teleorientação ela é muito parecida com a teleconsulta. A diferença da teleorientação para a teleconsulta é que na teleorientação eu não faço prescrição. Eu não vou prescrever exames, eu não vou prescrever medicamentos para esse meu paciente. Eu só vou orientá-lo frente a uma conduta, a um tratamento que ele já está fazendo, ou frente a um procedimento que já está marcado, mas eu não vou até o final da história. O telediagnóstico é o laudo à distância, a telecirurgia ainda não é uma realidade por conta das nossas conexões, isso vai ser realidade com 5G, principalmente na robótica. Teletriagem e telemonitoramento são ações onde a gente separa pacientes que precisam ou não ser encaminhados e monitora sinais vitais de pacientes em determinada condição de saúde, que é o que está acontecendo agora com os pacientes com Covid, que a gente estava comentando um pouquinho antes de começar essa aula. Passando especificamente para a teleconsulta, quando é que a teleconsulta cabe? Ela cabe como primeira consulta, dependendo da especialidade. Ela cabe para todo mundo como consulta de retorno, principalmente para retorno de exames ou retorno pré-operatório. Ela também serve para pós-operatório, não como cuidado exclusivo, mas um paciente que você vai ver, por exemplo, no PO3 ou no PO5 ou no PO7, você pode fazer uma teleconsulta com ele intermediária para avaliar como é que esse cara está. Obviamente você não vai conseguir palpar esse paciente à distância, mas a gente consegue inferir através da avaliação do faces do paciente, da forma como ele conversa, da frequência respiratória, da forma como ele respira, a gente consegue inferir uma série de dados que são extremamente úteis no controle pós-operatório de determinados pacientes. Nos retornos de consulta, mesmo que não seja para trazer exames, a teleconsulta ela se presta muito a evitar o deslocamento do paciente, a diminuir a quantidade de pessoas na sala de espera, principalmente nessa época de pandemia, em que a gente quer um distanciamento social, e também no acompanhamento de crônicos, reduzindo o número de vezes que essa pessoa vem, mas mantendo ele sob vigilância para que ele possa estar seguindo as orientações necessárias no acompanhamento das suas condições crônicas de saúde. Então, a gente, quando vai para a teleconsulta, a gente tem que entender que a anamnese ela é um pouquinho diferente da anamnese convencional que a gente faz. Além da anamnese convencional que a gente faz, a gente tem alguns fatores que vão interferir. Então, eu preciso garantir para o meu paciente algumas coisas na teleconsulta. Vocês observam que eu tô com fone de ouvido, eu estou conversando no meu tom normal de voz. Vocês já fizeram N videochamadas com N pessoas em N plataformas diferentes e viram que alguns gostam de gritar porque eles acham que senão a voz dele não vai chegar do outro lado. Outros têm dificuldade de ouvir o que nós estamos falando por conta da captação do som que a gente está, se estiver num lugar que tem vento, que tem outros barulhos. Então você precisa estar num lugar tranquilo, você precisa estar num lugar isolado, você tem que estar de costas para uma parede para ter certeza que ninguém vai passar aqui atrás, como a mulher do Porchat. A gente tem que ter
garantias de que eu vou garantir a privacidade do meu paciente. E eu vou pedir a mesma coisa para ele, que ele esteja num lugar calmo, de preferência do lado do roteador, se ele estiver usando Wi-Fi, ou se ele estiver com 4G num ponto que ele tenha um sinal melhor, que ele possa estar num lugar mais tranquilo, que ninguém passe durante aquele pedaço, para que ele possa efetivamente se abrir numa consulta como ele faria dentro de um consultório convencional. Eu vou avaliar esse paciente através de mecanismos diretos e indiretos. Os mecanismos indiretos, a gente na medicina aprende muito a observar o jeitão do paciente. Na oftalmologia, eu brinco muito disso. O oftalmologista é aquele cara que, quem frequenta um médico oftalmologista sabe que os caras não conversam muito. Ele não conversa porque não precisa. O oftalmologista, ele, na porta, já sabe o que aconteceu com o paciente. O paciente bateu na porta, ele não enxerga. O paciente passou pela porta, ele já enxerga um pouquinho. Se o paciente tem mais de 40, ele não enxerga de perto. Se o paciente tem mais de 60, ele deve ter catarata. Se o paciente tiver olho torto, se o paciente tiver pterígio, se o paciente tiver olho vermelho, se o paciente tiver lacrimejando, se a pálpebra tiver caída, é só olhar para a cara dele. Não precisa nem conversar com o paciente, precisa saber qual é a queixa principal que vai entrar no seu consultório. Então tem oftalmo que conversa quase que por cortesia, né, com o paciente. Mas na telemedicina e na teleoftalmologia não dá para fazer isso. A gente precisa realmente esmiuçar um pouquinho mais a queixa principal da pessoa, o que está acontecendo com aquilo, e observar fatores indiretos, como avaliação de faces, padrão respiratório, se esse cara apresenta alguma cianose ou não, se tem uma hiperemia de pele, uma hiperemia de olho, se tem alguma lesão de pele, para poder pensar, por exemplo, no zóster. Então, há como a gente captar imagens através das câmeras convencionais de celular que nos permitem fazer tudo isso. Além da gente poder lançar a mão de devices que nos permitem fazer uma telepropedêutica mais adequada. Então é possível fazer a ausculta à distância, a gente consegue comprar desde estetoscópios específicos para a telemedicina, até aparelhos que podem ser acoplados em qualquer estetoscópio, como esse aparelho aqui no alto. Isso custa $199 e você acopla em qualquer estetoscópio e transforma o teu estetoscópio num aparelho digital. Ou você compra estetos, que já são estetoscópios e eletrocardiógrafos simultaneamente. Isso está ficando cada vez mais barato, está ficando de qualidade cada vez melhor e você consegue fazer a ausculta de um paciente à distância. Você consegue avaliar melhor com câmeras determinadas partes do corpo. Existem equipamentos como esse aqui, que chama Horus, que eu posso trocar as lentes que estão na frente e transformar ele num multiscópio. Eu vejo várias coisas através da mesma escopia. Então eu posso fazer dermatoscopia, existem várias formas de fazer dermatoscopias. Esse Firefly, por exemplo, ele custa $1,99. Tá? É óbvio que a qualidade não é tão boa, ele tem que estar conectado a uma USB, mas a gente consegue fazer escopias bem baratas e outras com qualidade até de inteligência artificial integrada. A gente consegue fazer oftalmoscopia com equipamentos portáteis, tanto a biomicroscopia quanto a fundoscopia são passíveis de serem realizadas à distância ou com captura de imagens. A gente consegue fazer uma otoscopia de forma adequada, a gente consegue fazer uma horoscopia de forma adequada. Aqui são apenas alguns dos devices que estão disponíveis para a gente fazer telepropedêutica, se a gente conseguir montar uma estrutura adequada para isso. E eu vou fazer isso aonde? Que plataforma que eu uso para fazer teleconsulta? A gente não tem ainda no Brasil uma regulamentação, como eu falei para vocês. Então a gente está seguindo e está orientando as pessoas a partir das regulamentações internacionais. O HHS, que é o Ministério da Saúde norte-americano, ele tem 6 plataformas homologadas para poder fazer teleconsulta dentro dos critérios de segurança deles. Então, o Skype for Business, não é o Skype convencional, é o Skype for Business, que está migrando para o Teams, o Skype for Business está morrendo. A UpDocs, a VC, o Google Meet, não o Google Meet convencional, mas aquele que está dentro do G Suite. Agora, qualquer Google Meet, porque a Google liberou o Google Meet para todo mundo, mesmo que a pessoa não tenha uma assinatura do G Suite. O Zoom for Healthcare não é o Zoom convencional, é o Zoom for Healthcare. Ele exige um mínimo de 10 licenças para que você tenha essa licença. E a Doxy são plataformas que são utilizadas pelo Ministério da Saúde que são homologadas pelo Ministério da Saúde norte-americano para comercialização. No Brasil, você tem uma pleiade, você tem um monte. Você pode escolher de todas as formas possíveis e tem várias outras que não estão aqui.
Mas todas essas plataformas hoje elas estão em funcionamento no Brasil. De novo, a gente não sabe qual é a regra que todas elas estão seguindo. Então a gente não tem ainda um padrão no Brasil que nos permita. Algumas dessas plataformas são somente plataformas de comunicação de áudio e vídeo, outras plataformas têm prontuário eletrônico integrado, outras plataformas vão mais para o lado do telediagnóstico. Então, cada um de nós tem um modus operandi, cada um de nós tem uma forma de trabalho. E com certeza a gente vai se achar dentro dessa pleiade de prestadores que existem hoje no mercado. Eu trabalho com Virtual Doctor. A nossa plataforma permite a gente ter a fila de pacientes. Essa minha plataforma ela está hoje na Unimed Goiânia. A Unimed Goiânia está fazendo plantão para Covid desde o finalzinho de março. Hoje nós temos 7 salas lá com a Unimed Goiânia fazendo quase 2.000 consultas mês. Então, esses plantões eles acontecem todo dia das 7 às 23, então eu consigo acompanhar a fila de pacientes que estão esperando, em qual sala que esses pacientes estão. Quando eu abro a consulta, eu tenho as facilidades para poder conversar com os pacientes, e no meu caso da oftalmologia eu consigo conectar lâmpada de fenda para poder fazer uma biomicroscopia adequada, eu consigo avaliar a pressão ocular do meu paciente através da tonometria. Então é possível que a gente faça tanto tonometria, quanto biomicroscopia, quanto fundoscopia desses pacientes através da telemedicina. Deixa eu tentar passar um vídeo para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Tá dando para ouvir? Essa aqui é uma paciente, isso aqui é uma visão da Microsoft de futuro de uns anos atrás. É uma paciente que está fazendo o seu exercício matinal, ela está tendo seus dados captados por um relógio, esses dados são automaticamente transmitidos para um hospital a qual ela está ligada, numa pesquisa. Essa paciente, quando chega em casa, ela tem a possibilidade de avaliar os dados que foram coletados, ver se houve alguma mudança no seu programa de exercício, receber a comunicação do seu monitor, da pessoa que está monitorando os dados dela, com as orientações, um pequeno vídeo gravado, e ele orienta que ela faça um agendamento para uma revisão com o médico. Esse agendamento ele já é marcado automaticamente a partir da plataforma que ela conectou em casa, e enquanto isso, o hospital, as pessoas que lá trabalham também têm acesso aos sistemas de facilidades. Esse cara é um endócrino, vou deixar bem claro que ele é um endócrino, então na frente ele vai fazer um erro oftalmológico. O paciente está lá assistindo o seu Netflix, ele recebe um aviso que está na hora dele tomar remédio. O sistema de toque identifica qual frasco que ele pegou, ele checa que tomou o remédio, e quando ele devolve para a superfície de toque, aquilo já está automaticamente marcado no prontuário dele, que esse paciente já foi medicado com aquele comprimido. O médico precisa fazer uma avaliação, que ele usa a realidade aumentada para descobrir onde está o equipamento que ele precisa para avaliar o fundo de olho. Esse aparelho está colocado do contrário, por isso que eu brinco que ele não é oftalmologista. A avaliação do fundo de olho é feita, inclusive com a avaliação de inteligência artificial, identificando quais são as áreas de lesão. O paciente é orientado quanto aos procedimentos que devem ser feitos, tudo isso arquivado no prontuário eletrônico, e o paciente volta a assistir seu Netflix. Uma vez de posse dos dados, o médico vai fazer a discussão do caso. Então, as salas são salas de uso comum, vidros temperados que podem ser escurecidos para garantir privacidade, tecnologia que já está disponível. E, através de uma webconferência, ele vai discutir com as outras pessoas que fazem parte dessa pesquisa clínica os dados de cada um desses pacientes, o que ele encontrou. Uma vez esses dados consolidados, discutidos, a conduta é tomada e cada um volta para a sua vida. Sala liberada para uso comum, tablet descarrega, tem que carregar mesmo. Então,
aqui, porque todo mundo tem, qualquer um pega qualquer um. Enquanto isso, nossa paciente chega para a consulta dela que está marcada. Esse é um vídeo de mais ou menos uns 6 anos atrás, onde já se imaginava a possibilidade da pessoa ter uma e-wallet, uma carteira digital, onde ela pudesse escolher qual cartão que ela vai usar, seu cartão de crédito, seu cartão da clínica. Esse cartão por RFBI identifica quem ela confirma, escolhe o procedimento que ela quer fazer, isso já é automaticamente cobrado no cartão de crédito dela, os resultados vão ser mandados para ela, o medicamento na farmácia, e ela recebe a orientação de que caminho seguir. E será que a gente sabe que caminho seguir? Né? Essa é a visão da Microsoft Health para o futuro da visão. Essa divisão da Microsoft ela já foi extinta, não existe mais uma divisão específica da Microsoft para a saúde. A Microsoft hoje ela está em várias associações distintas, mas o que eles tinham proposto como Microsoft Health foi repensado há uns anos atrás. Então essa é a visão que eles tinham de como é que a saúde ia se comportar. E grande parte disso, na verdade, já existe. A gente já faz muito disso que está colocado nesse vídeo. Mas a gente vê que o processo ele ainda pode ser melhorado, ele ainda pode ser aprimorado, ele ainda pode ser muito mais fluido do que ele é hoje na nossa prática diária. E é um desafio que a gente tem para o qual várias soluções vêm sendo propostas, né? Eu termino aqui dizendo que quando a gente tem esses desafios, a gente tem que se unir com pessoas que nos são afins e que pensam da mesma forma. A gente muitas vezes acaba entrando num cabo de guerra com pessoas que às vezes até concordam com parte do que a gente pensa, mas que querem puxar para um outro lado, querem impedir que determinada coisa aconteça. E esse cabo de guerra na telemedicina ele vem acontecendo há muitos anos. O ápice dele foi há um ano atrás, logo depois da publicação da resolução 2227 do Conselho Federal de Medicina, que foi revogada logo na sequência pelo barulho que ela fez, pela forma desastrosa como ela foi comunicada para a sociedade, não só a sociedade médica, mas a sociedade brasileira em geral. Mas eu acredito que muito melhor do que trabalhar dessa forma, brigando num cabo de guerra, é a gente tentar achar pontos em comum. Então, quando a gente consegue introduzir esses pontos em comum e começar a convergir a partir disso, a gente mostra que não basta eu ligar o médico e o paciente. Eu preciso colocar mais gente na história. Além do médico e do paciente, eu preciso colocar o cara da TI, eu preciso colocar a pessoa que é responsável pelo gerenciamento de segurança de dados, eu preciso colocar o Conselho Regional ou o Conselho Federal de Medicina, eu preciso colocar o fluxo da recepção envolvido no processo. E quando eu começo a fazer isso, eu descubro que tudo isso ainda não é suficiente. Eu tenho que trazer mais gente para a história. E é só assim que a gente vai conseguir efetivamente transformar a telemedicina numa solução efetiva porque a gente quer trazer para os nossos pacientes. Então, eu termino por aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo ainda. Quem quiser acordar agora já pode. E eu fico à disposição para a gente poder conversar a partir daqui em cima dos temas que vocês quiserem. Obrigado. Muito bom, Alexandre. Excelente. Trouxe realmente algumas coisas aí que eu acho que a maioria que nem imaginava que existia ou estava em projeto, em desenvolvimento. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem algo para falar aí? Eu vou te fazer uma pergunta, Alexandre, enquanto o pessoal aí se manifesta ou não. É o seguinte, aí de modo prático, então, tem lá um médico, está no seu consultório, atendendo com doctors, e está restrito, tem muito paciente que não quer ir, às vezes são pacientes crônicos, já são acompanhados, que algo que ele poderia resolver, ou ver algum exame, solicitar algum exame, e fazer algum acompanhamento sem a presença necessariamente do paciente no consultório. E aí, de uma forma geral, grande parte dos médicos tem alguma dificuldade em relação ao uso de tecnologias, em adotar novas tecnologias, né? E assim, o que seria algo que você diria assim, gente, então, se quer algo mais fácil, já tem seu prontuário, começa usando tal dispositivo, tal, enfim, de algo bem prático, assina tal, ou então tal software, você não tem nem que assinar, ele está gratuito, você consegue usar e já dá início, enfim, a uma teleconsulta
e já desenrolar alguma parte desses pacientes que devem estar represados. Eu costumo, eu tenho uma plataforma que chama Virtual Doctor. Essa plataforma, ela não é uma plataforma que está disponível, digamos assim, para o grande mercado. É uma plataforma meio boutique, porque, na verdade, eu faço uma consultoria para poder tentar enquadrar o que é o melhor para cada cenário dentro da prática de cada colega. Eu costumo dizer o seguinte, Adriano, tudo depende do que você quer. Você pode fazer telemedicina por WhatsApp. Você pode fazer telemedicina por FaceTime. Você pode fazer telemedicina por Skype convencional. Todas as plataformas que você usar vão passar para o teu paciente quem você é, ou a importância que você dá para o ato que você está fazendo. Da mesma forma que você pode atender um paciente no corredor, você pode atender o paciente no banheiro de uma festa, você pode atender o paciente à beira da piscina, você pode atender o paciente num consultório adequado, você está passando para o paciente com o ato médico que você pratica, quem você é e a importância que você dá para aquele ato que você está praticando. Então, quando a gente utiliza plataformas que não são próprias para a telemedicina, a gente acaba diminuindo o nosso valor e vulnerabilizando o nosso trabalho. Então, eu posso utilizar o sistema de vídeo do WhatsApp para poder fazer uma consulta? Pode. Mas que valor que o paciente vai dar para você quando ele está usando a mesma plataforma que ele usa para conversar com o neto dele, para conversar com a empregada dele, para conversar com a vizinha dele? Que valor o paciente dá por um ato médico praticado num local não adequado? É a mesma coisa no mundo virtual. Então, mas eu queria usar uma plataforma gratuita. Praticamente todas elas dão um período de teste de 30 dias. Se não todas, 90% delas dão esse período. E esse período é um período de teste mesmo, um período que assim, eu quero usar a sua. Não, usa outra também. Às vezes a minha não é melhor para você. Às vezes você tem uma outra característica que você precisa de um outro tipo de approach. Tem plataforma que tem cobrança integrada. Então você já tem a mesma plataforma que já cobra do paciente e já permite que esse paciente consulte. Tem plataforma que já tem prontuário eletrônico integrado. Tem plataforma que permite com que você tenha a liberdade de usar o seu prontuário eletrônico, a sua forma de cobrança e só te permita fazer uma segurança de áudio e vídeo comum com esse paciente, onde ele vai entrar numa sala virtual. A minha plataforma, o paciente ele entra numa sala virtual, onde ele tem uma recepção virtual, onde ele fica esperando que tem a logomarca do médico, o vídeo do médico, as coisas dele passando. Então ele se sente num ambiente mais protegido até que ele seja chamado por uma videoconsulta. E quando ele descobre que ele está fazendo uma videoconsulta, uma videochamada, muito comum para o padrão que ele está acostumado a fazer, ele se sente mais confortável, porque ele fala, não, isso aqui não é um bicho de sete cabeças, não, isso aqui eu dou conta de manejar. Eu aperto o play, eu aperto o desligar, o negócio acaba. Então, você precisa entender primeiro o que você quer dar para o seu paciente. O Google, o Skype for Business ou o Google Teams, você tem versões dele muito baratas. O Zoom for Healthcare, você, se quiser usar o Zoom a princípio, que tem versões gratuitas de até 40 minutos, você poderia. A UpDocs, ela tem uma versão gratuita. Docs tem uma versão gratuita. A VCI tinha, não tem mais. Mas você tem opções de fazer testes gratuitos que te permitam testar plataformas diferentes e a partir daí escolher o que é o melhor para você. Agora, mais importante do que escolher a plataforma é escolher o modo com que você vai lidar com o seu paciente. É o modus operandi, é a forma com que esse paciente vai ser comunicado que haverá uma teleconsulta, a forma com que esse paciente receberá o termo de consentimento, a forma com que esse paciente será direcionado para a sala, a forma com que esse paciente será atendido e o que vai acontecer depois, como é que ele vai receber a receita dele, como é que ele vai receber a prescrição do convênio dele. Você vai atender pelo convênio, você não vai atender pelo convênio, você vai atender só particular. O fato é que a Anvisa permite que nós possamos cobrar tanto dos convênios quanto particular desses pacientes. Isso está liberado, isso é legal, isso é ético. Excelente. Até a segunda pergunta que eu queria te fazer é isso. Como cobrar desse paciente?
Então, os convênios são obrigados, se, vamos supor, o paciente é Unimed, eu atendo Unimed. Então, eu teria como atender esse paciente pelo Unimed, como que fica a geração dessa guia, dessa consulta, enfim, como concretizaria isso? Então, vamos lá. Primeiro, nós somos profissionais liberais e a gente tem autonomia para decidir se a gente quer cobrar ou não e se a gente quer cobrar de quem. Então, não é porque eu atendo Unimed que eu sou obrigado a atender teleconsulta pela Unimed. Eu posso fazer teleconsulta só particular, se eu quiser. Mas eu também posso fazer teleconsulta pela Unimed. A ANS soltou uma norma, a norma 6, nesse ano, onde ela diz que teleconsulta não precisa de código novo. Teleconsulta é o código de consulta que já está na tabela. A diferença é o atributo. Então, quando você cobra uma consulta, você coloca um atributo na frente. Se eu estou cobrando uma consulta em ambulatório, se eu estou cobrando uma consulta em pronto-socorro, se eu estou cobrando uma consulta em horário noturno, se eu estou cobrando uma consulta domiciliar, a própria consulta ela tem atributos diferentes. E agora existe o atributo teleconsulta. Então, o código é o mesmo que você está acostumado a cobrar. Tá? Que teleconsulta que você vai fazer? Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu, como oftalmologista, eu atendo o paciente de duas formas. Eu atendo o paciente tanto no ambiente em que ele estiver, então o paciente está em casa, está na fazenda, está na beira da piscina, não importa. Ele entra em contato, eu estou com o olho vermelho, eu estou com dor no olho, eu preciso de uma avaliação. Então eu posso, se eu quiser, se eu achar que eu tenho condições de avaliar esse paciente, porque o nosso julgamento do que colocar na telemedicina é fundamental em todos os casos. Tem casos que não é caso para telemedicina, ponto, acabou. Tem casos que dá para fazer. Então, se eu julgo que eu posso conversar com aquele cara e que eu talvez consiga extrair as informações necessárias para fazer um diagnóstico e uma conduta, então eu aceito a teleconsulta e eu vou me conectar com ele. Então, casos de doenças externas, um ordéulo, um calásio, uma conjuntivite, um trauma menor no olho, tudo isso a gente consegue fazer tranquilamente online. Eu faço neurooftalmo, tá? Na época da pandemia, que estava tudo fechado, eu vi N pacientes com diplopia. Pacientes que fizeram paresia de terceiro, fizeram paresia de quarto, fizeram paresia de sexto, que estavam com diplopia. Eu não preciso de um grande aparelho para fazer, para ver se o paciente ficou estrábico ou não, e para ver a motilidade ocular dele e saber que esse cara está com uma alteração de motilidade ocular, solicitar um exame complementar e medicar esse cara. Então, dá para acompanhar muita coisa online. Mas eu faço um outro tipo de teleconsulta também. Na oftalmo eu preciso de equipamentos, eu preciso de lâmpada de fenda, eu preciso de tonômetro, eu preciso de oftalmoscópio. Então, eu tenho um consultório montado para isso. Eu estou na minha casa, o paciente vai até o meu consultório e eu consigo, daqui eu faço a refração dele, eu tenho um equipamento que eu controlo a distância, que eu consigo mudar as lentes e fazer o grau desse paciente. Então, eu sei o que ele está vendo lá na tela que está sendo apresentada as letras para ele, e eu faço a refração desse cara à distância, eu prescrevo óculos à distância. Eu tenho um residente no consultório que mexe na lâmpada de fenda e daqui de casa eu vejo a biomicroscopia desse cara e eu consigo fazer o diagnóstico dele à distância. Então, eu consigo montar sistemas diferentes para o que me interessa. Então, vamos pegar o INCOR. O hospital ele pode tranquilamente abrir pontos remotos, consultórios remotos de atendimento, aonde nesse consultório remoto eu tenho nada além de um técnico de enfermagem que vai colocar o aparelho de PA no paciente, que vai colocar um oxímetro no paciente, que vai colocar um esteto no paciente, e que o médico aí da central vai fazer a ausculta, vai identificar os dados, vai conversar com esse paciente e vai fazer a prescrição. Então, que tipo de telemedicina a gente quer fazer? E eu vou cobrar isso como? Eu posso fazer isso pelo convênio? Pode. O convênio é obrigado a me autorizar? Aí é outra história. Porque o convênio, teoricamente, ele é obrigado a liberar a consulta para o paciente. Mas o convênio hoje ele tem muito medo dos médicos cobrarem teleconsulta resposta de WhatsApp. Não, eu consultei o paciente aqui e eu vou faturar do convênio. E a gente sabe que tem colegas que são bem capazes de fazer isso, infelizmente. Então, vários convênios estão cerceando isso dentro das próprias plataformas. Então, você quer atender teleconsulta pela 1000?
você vai atender na plataforma da Amil. Você quer atender teleconsulta pela Umint, você vai atender dentro da plataforma da Umint. Você quer atender teleconsulta pela Sul América, você vai atender dentro da plataforma da Sul América. Por quê? Porque dentro da plataforma deles, eles sabem se você entrou, se o paciente entrou e se aquele ato aconteceu. Então, vantagem de você usar a plataforma do convênio. Você não tem que se preocupar com plataforma nenhuma, a plataforma está pronta e o convênio já sabe que aquilo aconteceu. Bom para você, bom para o convênio. Desvantagem de você usar a plataforma do convênio. Ele vai saber o que você prescreve, ele vai saber o que o paciente tem, ele vai ter acesso a outros dados que normalmente ele não teria, que ficariam restritos ao seu prontuário eletrônico. Então, você está confortável com isso? Usa a plataforma do convênio. Você não está confortável com isso? Não usa a plataforma do convênio. De novo, nós somos profissionais liberais e nós temos autonomia suficiente para tomarmos as decisões daquilo que nós julgarmos mais adequados, tanto para a nossa prática, quanto para o cuidado que a gente quer dispensar para os nossos pacientes. Excelente. Uma outra dúvida em relação à receita. Como é que fica essa questão de você, enfim, permitir o acesso do paciente a essa receita que você fez e, no caso de medicações controladas, seria possível? Como é que está isso hoje? Receita A, receita comum e receita especial para antibiótico é tranquilo da gente prescrever online. Então, você precisa ter um certificado digital, ICP Brasil, qualquer um, A1, A3, em nuvem, qualquer um deles funciona. E você tem que usar uma plataforma que te permita assinar isso digitalmente. Assinou isso digitalmente, você encaminha isso para o paciente vai apresentar isso na farmácia. Se o paciente imprimir e levar na farmácia, a farmácia não tem como verificar, ele tem que levar isso digital, no celular dele. Porque uma vez digital, a farmacêutica clica na assinatura e aquela assinatura vai para um site, que é o ITI, e verifica se aquela assinatura é válida ou não, exatamente. Então, a prescrição hoje, existem várias plataformas de prescrição gratuita. Mas o meu prontuário eletrônico, eu uso o Doctors não me permite acessar de casa, não me permite prescrever eletronicamente. Uso o Memed, memed.com.br de graça. Você se cadastra lá e consegue fazer as suas prescrições. Tem um outro que chama Receita Digital. Tem vários prontuários eletrônicos que já te permitem assinar à distância. O Tazi já permite assinar à distância, o Amigo permite assinar à distância, o MV permite assinar à distância. Então, você tem N plataformas que já te permitem fazer isso, muito provavelmente dentro daquilo que você já usa. E hoje, a regulamentação ela permite com que qualquer receita seja válida em todo o território nacional. Então, mesmo a prescrição de antimicrobiano que você faz em Goiás, ela pode ser adquirida num outro estado. Isso não há problema. Agora, se o paciente precisar de receita azul, ou se o paciente precisar de uma receita amarela, aí não tem como. Ele tem que ir até onde você consegue dispensar isso fisicamente para ele. Essas ainda não estão liberadas para prescrição online. Entendi. E, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar. Eu estou aqui tomando espaço, mas tem mais uma dúvida. E como que eu faço o registro dessa consulta? Não estou usando a plataforma do convênio, estou usando a minha, estou fazendo atendimento particular. Eu preciso gravar o vídeo, eu tenho que tirar um print screen e anexar no prontuário. O que seria uma boa prática nesse sentido para respaldo mesmo do ponto de vista jurídico? Tudo que você faz no consultório físico, você vai fazer no consultório virtual. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. No seu consultório físico, você grava a consulta do paciente? Não. Então você não vai gravar virtual. Se você grava fisicamente, você pode gravar virtual. Tudo que você for gravar, você tem que ter autorização para isso. Então, no seu termo de consentimento, você tem que pedir autorização para isso já. Eu não gravo consulta física. Eu também não gravo consulta virtual. O que vale? Vale o que eu anotei no meu prontuário. Qual prontuário? Hoje, segundo as regras, qualquer prontuário. Pode ser um prontuário de papel. A regra hoje, ela não está colocada para que seja um prontuário eletrônico, porque na verdade hoje a gente não tem regra. Então, qual que é a vantagem de usar um prontuário eletrônico? Uma das vantagens da telemedicina é que eu possa estar em qualquer lugar para atender o meu paciente. Então, se eu quero estar em qualquer lugar, teoricamente eu tenho que ser capaz de acessar o prontuário dele de qualquer lugar.
E isso eu só vou conseguir se o prontuário for eletrônico, não dá para carregar o arquivo no porta-mala do carro. Então, mas eu posso, numa eventualidade, anotar num papel e depois transcrever para o meu prontuário físico, se for esse o caso. Agora, o que você faz no mundo real, você vai fazer no mundo virtual. Se você fizer isso, você não vai ter dor de cabeça. Porque você vai evitar que, mas eu posso tirar uma foto do paciente, um print screen e colocar para provar que eu consultei com ele? Pode. Se o paciente tiver te autorizado a fazer isso, não tem nada contra. A plataforma que eu uso, inclusive, permite fazer isso. Eu consigo passar o termo de consentimento para o paciente ao mesmo tempo, eu leio o termo de consentimento com ele, ele assina ali junto comigo, eu faço um print screen dele, então eu tenho duas garantias de que efetivamente aquele paciente, primeiro, me autorizou a fazer, e segundo, ele estava naquele dia, naquela hora comigo. Eu participei de uma outra live com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. E nessa live tinha uma colega do Rio de Janeiro que ela estava contando que ela acompanhou uma paciente crônica que já era paciente dela há alguns anos durante o início da pandemia de Covid por telemedicina. E ela tinha o termo de consentimento livre esclarecido, ela tinha os dados todos, a paciente entrava, conversava, a paciente começou a queixar de uma dor na perna. Eu não lembro mais se era a perna direita ou a perna esquerda, não vem ao caso. E ela recomendou que essa paciente fosse a um hospital para poder avaliar essa dor que ela estava sentindo na perna. Ela fez a telepropedêutica no que era possível e julgou que era necessário que a paciente fosse a um hospital e anotou no prontuário eletrônico dela. Algumas vezes a paciente interagiu com ela pelo WhatsApp, ela respondia pelo WhatsApp, e sempre que ela respondia no WhatsApp, ela dizia para a paciente: entre na plataforma tal que eu vou te consultar. E entrava na plataforma, consultava essa paciente, passava a prescrição para ela e orientava ela a ir para o hospital. Por conta do Covid, ela não queria ir, estava com medo, não queria ir ao hospital, etc. e tal. Para tornar uma história longa, curta, essa paciente evoluiu com uma trombose significativa de membros inferiores, foi internada. Uma vez internada, aquela trombose era tão significativa que a paciente deveria ir para amputação. No trâmite de autoriza, não autoriza, amputa, não amputa, a paciente veio a óbito. Algumas semanas depois, a médica recebe uma intimação dos filhos da paciente para os dados das teleconsultas que ela havia feito com a mãe deles. E aí o filho entrou em contato e falou: eu preciso de todos os dados, nós estamos tranquilos com a senhora, nós pegamos o celular da minha mãe, nós vimos que sempre que a minha mãe acionou a senhora sempre foi muito solícita, sempre direcionou ela para uma plataforma de consulta, que a senhora consultou ela, a gente viu isso, que minha mãe realmente não quis ir para o hospital, mas para a questão do seguro eu preciso de todos esses dados. Então, se essa pessoa não está documentada, se ela não fez a coisa certa, por mais bem intencionada que ela tivesse, ela ia se ver numa situação complicada. Porque às vezes a família não ia conseguir receber o seguro, como é que a coisa ia ser, e aí a família não recebe o seguro, vai querer receber dela depois. Então, tudo que a gente faz virtualmente tem que ter a mesma responsabilidade do que a gente faz presencialmente. Uma parcela significativa da população está acostumada a ver o mundo virtual como terra de ninguém. E a gente tem que começar a entender que o mundo virtual é uma extensão da nossa prática. E que a gente precisa levar todo o cuidado ético que a gente tem na nossa prática presencial para o mundo virtual. Dessa forma, não tem erro. Certinho, maravilha. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu perguntar aqui, Adriano. Taleb, vamos lá. Como é que vocês estão se preparando aí para o período pós-pandemia? Que a gente sabe que todas essas plataformas hoje, elas são autorizadas para funcionar durante o período da pandemia. Como que vocês se programaram para manter isso aí no pós-pandemia? Especificamente da nossa, a gente tem um acordo com uma companhia no exterior, que é a Doxy, que tem todas as certificações possíveis, inclusive GPDR, que é o compliance para as regras de privacidade na Europa. E a nossa GLPD
Lei Geral de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que começa a valer em janeiro, ela é muito similar à europeia. Então, a plataforma ela já está pronta para isso. Ela já permite com que a gente esteja dentro da lei da LGPD. Todos os requisitos que haviam na portaria que foi revogada também são seguidos. Então, se a portaria vier com os mesmos requisitos de antes, a gente também vai estar coberto. Mas é óbvio que a gente, como não sabe todas as regras, tem que estar pronto para uma mudança de última hora ou para acrescentar alguns novos requisitos, caso a legislação assim o exija. O que normalmente acontece no Brasil é que, uma vez definido quais são os requisitos, eles dão um prazo para todo mundo se adequar. Então, eu não acho que isso será um problema. As plataformas que têm uma capacidade maior de investimento, elas todas vão se adequar. Eu imagino que a gente vai ter uma concentração no futuro, na mão aí talvez de umas 7, 8 plataformas, que vão ser aquelas que devem se despontar e meio que garantir um oligopólio desse mercado. A gente, enquanto prestador físico ou jurídico, eu acho que a gente não deve desenvolver plataformas, é uma besteira. É igual, tem muita coisa na prateleira que você vai e compra. Eu optei por fazer um acordo com uma companhia internacional porque, nas várias ações que eu desenvolvo em telemedicina, para mim é interessante ter um arcabouço comum, conjunto, que eu possa customizar para aquilo que eu preciso. E nessa possibilidade de customização, a gente viu a possibilidade de customizar para clientes específicos que quisessem ter uma carinha diferenciada. Eu acabei partindo para esse mercado meio personalizado, meio boutique, porque é um nicho que é mais conveniente de ser explorado, está dentro mais daquilo que eu acredito, de você poder fazer uma experiência real para o paciente dentro de uma possibilidade de telemedicina, e não uma coisa de mercadão, de varejo, e porque eu não tenho perna para poder concorrer com mega investidores e mega estruturas de desenvolvimento de software. Então, eu não teria condições nem econômicas, nem técnicas hoje com a equipe que a gente tem, de concorrer com o que está acontecendo aí. Então, não tem por que querer concorrer nesse nível. Existem opções de mercado que podem ser exploradas sempre. Excelente, obrigado. Tem mais alguma pergunta aí? Senão eu vou fazer outra. Alexandre. Oi, Max. Enquanto você falava aí, você apresentou o Visual Doctor e eu entrei na internet e não consegui localizar. E vi também o Telesaúde, e parece que o Telesaúde é uma plataforma que me ajuda a prestar assistência, a ter educação continuada, a fazer diagnóstico. Mas já que eu sou usuário, quero ser consultado agora. Você me indicaria o quê? Tá, vamos lá. Achei lá. Então vamos lá, virtualdoctor.com.br é o site nosso, que basicamente é um site que leva o paciente para... Ele é um site mais para médicos, mas eu tenho a possibilidade do paciente marcar uma consulta lá, se ele quiser. Ele consegue agendar uma consulta para ele lá, e a partir daí a gente entra em contato e marca. E hoje eu tenho alguns clientes que utilizam essa plataforma de agendamento também. Lá na faculdade de medicina, o nosso site é tele.medicina.ufg.br. Lá na faculdade a gente não faz atendimento para a população em geral, a gente faz um trabalho voltado para as unidades básicas de saúde. Hoje a gente tem 956 unidades básicas de saúde conectadas conosco, onde a gente faz teleinterconsulta, segundo opinião médica formativa, para esses médicos que estão no interior. E a gente está abrindo agora, estou fechando um convênio com a prefeitura para a gente poder abrir 4 consultórios virtuais 24 horas. Um de pneumo, um de infecto e 2 de clínica médica. O de pneumo e o de infecto voltados exclusivamente para as unidades de saúde. Um de clínica médica voltado para a gente poder fazer visita horizontal nas UPAs.
ajudando os médicos que estão nas UPAs a passar visita em todos os pacientes por tele, e um voltado para os pacientes que precisam de uma teleconsulta de orientação por Covid. Então a gente deve começar a contratar agora colegas para fazer plantão virtual. Se der certo esse convênio da prefeitura, durante 4 meses a gente vai ter condição de fazer isso, para que a gente possa estender um pouquinho essa atuação. Mas hoje eu não faço teleconsulta voltada para o público geral na faculdade. Vamos imaginar que eu sou um usuário, preciso de uma consulta agora para COVID. Eu tenho um sistema respiratório, estou preocupado, não quero ir no coisa. Preciso de uma consulta agora. Você indica alguma coisa? Se você tiver Unimed, entra no aplicativo da Unimed. Sim, sem O ser aplicativo da Unimed. Unimed vai te direcionar para o Blip. O Blip ele vai te direcionar para a plataforma do Virtual Doctor no consultório específico. Então lá a gente tem um consultório de pediatria, um consultório de infecto, um consultório de pneumo e 3 consultórios de clínica médica funcionando das 7 da manhã às 11 da noite. Um privado, hoje aqui em Goiás, você tem funcionando a MedStation. Ela cobra R$ 130 uma consulta particular para a clínica médica, ela cobra R$ 200 uma consulta particular de especialidade. Você tem funcionando o Doutor Consulta. Eles estão cobrando, eu acho que R$ 90, se eu não estou enganado, a consulta, ou R$ 100. Você tem funcionando o MedConnect, que é uma outra plataforma que também, se eu não estou enganado, acho que eles cobram uma mensalidade para que você possa ter direito a consultas. E tem mais um que está me fugindo agora. E esses são, digamos assim, consultas on the shelf. Você vai lá e pega na hora. Então, assim, não é esse o meu trabalho. Eu não coloco médicos à disposição para consultar. Eu faço muito mais um trabalho de orientação para que você, enquanto profissional, possa dispor as suas consultas. Não, mas eu queria ter uma agenda online que o paciente já marcasse direto comigo. Eu tenho essa ferramenta também, mas você não precisa usar isso. A maior parte dos médicos usam por exemplo, a Unimed usa o Blip, uma plataforma para poder agendar através deles. Outros médicos que estão comigo, por exemplo, da FILE, o Paulo Reis, eles usam as próprias secretárias para poder agendar com os pacientes. Os pacientes, quando ligam para marcar a consulta, oferecem para eles a possibilidade de teleconsulta, falam o valor, mandam o termo de consentimento, recebem na conta deles o valor combinado, e uma vez estando tudo certo, eles passam o link da sala e a senha para que o paciente possa entrar na hora adequada. Então, essa logística, ela depende muito do modus operandi de cada um, do volume de pacientes que você atende, do tipo de paciente que você atende, se é um paciente mais VIP, um paciente menos VIP, se é mais volume, se é menos volume, que característica que você quer dar para isso. Agora, um paciente que precisa de consultar agora, ele consegue no MedStation, ele consegue no Doutor Consulta, ele consegue no Connect Med. Alexandre, você está me ouvindo? Tô, Deise, bom dia. Bom dia, desculpa, eu estou no Hugo aqui, é ruim o som. Eu estou acompanhando a sua aula desde o início, e uma das colocações que o Adriano fez foi com relação a custo, tá? Uhum. Eu não sei se eu entendi bem, mas me ajuda a raciocinar aqui. Hoje, nós temos a consulta particular ou intermediada por convênios. No caso, você colocou que, independente do paciente ter um convênio, eu posso atendê-lo particular. Bom, aí você colocou o meio de campo que eu tenho para ter acesso a esse paciente. Ou eu contrato, vamos usar essa palavra, uma plataforma, ou como você acabou de colocar agora, tem doctors, né? Que a consulta ela pode ser intermediada. Minha questão com você é a seguinte: hoje, na nossa realidade, pensando num futuro próximo, não muito distante, o nosso atendimento, o nosso serviço, ele não vai estar sendo
novamente terceirizado, intermediado por outras pessoas ou por outras empresas? Como é que ficaria no final, você que já tem essa experiência maior, que você já trabalha nessa área, pelo que eu percebi, como que ficaria no final o rendimento nosso, o médico? Como que ficaria o meu custo para esse atendimento remoto? Muito boa pergunta, Deise. Na verdade, a gente utiliza para trabalhar uma série de prestadores que a gente é obrigado a incluir no nosso custo. A telemedicina vai ser mais um deles. Então, depende da forma com que você vai querer se relacionar com esses prestadores. Então, por exemplo, o Doutor Consulta, ele é uma plataforma que ele contrata médicos para poder fazer consulta online. Então, você não pagaria para usar a plataforma deles, mas você receberia um percentual, uma fração do valor da consulta que eles venderiam para que você consultasse. Essa é uma forma que você pode se relacionar com uma empresa dessa. A Unimed, ela contrata médicos por plantão. Então, a Unimed paga hoje, se eu não estou enganado, 1,5 consulta da Unimed por hora de plantão. Isso dá, acho que R$165. Então, ela não paga por hora, ela paga por plantão. Você vai até a Unimed e você exerce o seu plantão de X horas lá, só que você vai fazer o seu plantão, ao invés de fazer no SAL, no serviço de urgência, você vai fazer ele online. E você pode, da mesma forma que você paga o aluguel de uma sala comercial para você poder montar o seu consultório, você pode alugar uma sala virtual. E aí você não vai ter um custo por consulta, ou você não vai ter ninguém levando um percentual daquilo que você faz. Você vai cobrar da forma como você cobra normalmente e vai ter um custo agregado, da mesma forma que você paga aluguel, você paga condomínio, você paga secretária, você vai pagar o aluguel de uma sala virtual. Então hoje você tem plataformas que vão te cobrar um valor fixo por mês. Por exemplo, a minha plataforma, eu cobro um valor de aluguel de sala virtual. Então você aluga uma sala comigo, essa sala é sua 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai fazer quantas consultas você quiser lá dentro e tudo bem, está tudo certo. Eu prefiro trabalhar assim porque eu acho que é uma forma mais fácil dos médicos entenderem. Tem plataforma que vai te cobrar por consulta. Você não paga nada fixo por mês, você vai pagar X reais cada consulta que você fizer. Tem plataforma que te cobra porcentagem. Ele não vai te cobrar um valor fixo, mas ele vai te cobrar um percentual em cima de cada consulta que você fizer. Você também não tem um custo fixo mensal, mas você tem um valor por porcentagem. Para quem tem muito pouca consulta, às vezes é vantagem pagar a porcentagem de uma consulta ou outra ou o valor fixo de uma consulta ou outra. Para quem quer ter uma coisa mais perene, às vezes é vantagem você ter um espaço virtual locado para você, e aí o que acontecer lá dentro é seu, você não vai dividir percentual de nada com ninguém. Outros colegas vão preferir vender a mão de obra. Seja vender a mão de obra por plantão, seja vender a mão de obra por consulta. O fato é que cada plataforma tem um modelo de negócio que permite com que a gente possa se adequar melhor a um ou a outro. E, de novo, enquanto profissionais liberais, nós temos toda a liberdade de decidir aquilo que é mais adequado para a gente. Agora, uma coisa que muita gente tem medo é que a telemedicina seja uma forma de diminuir o ganho do médico. E isso é fato. Isso é um medo real e que a gente não pode estar desatento a ele. Agora, uma coisa que eu sempre falo é que muito pouca gente percebe que a telemedicina pode ser uma forma de você ficar menos dependente do intermediário. De você ficar menos dependente do convênio, porque o paciente ele vai poder acessar você diretamente. Então, ela tem os dois lados também. Depende de como a gente se posiciona e depende de como a gente comunica para poder definir qual é o melhor lado para a gente escolher. Tá Eu espero ótimo. ter respondido. Respondeu sim. Obrigada. Mais alguma pergunta? Fabiano, às vezes que tinha outra pergunta, já... Eu tenho, mas ela é bem ampla, acho que vai estourar o tempo aí, Adriano. Acho que não convém. Então tá bom. Então, se não tem mais perguntas, eu queria agradecer novamente ao Alexandre por tudo que falou.
realmente eu acho que muita gente vai ter condições agora de colocar em prática algo que, até por não saber direito quanto tempo ia durar essa situação, né? No início, todo mundo acho que foi pego por um otimismo. Isso é uns 30 dias, então muita gente não se movimentou e hoje as pessoas estão vendo que é necessário ter essa via, ter essa condição de atender, porque muito paciente não vai mesmo no consultório tão cedo. Então, obrigado, Alexandre, foi excelente. Já aviso aqui que mais tarde eu devo disponibilizar isso aí no YouTube, para quem não conseguiu pegar por completo, poder assistir e eu aviso, tá bom? Obrigado, uma ótima terça, uma ótima semana. Obrigado, Adriano. Obrigado, Fabiano, pelo convite. Max, Arthur, a todos, um grande abraço, um bom dia. Obrigado, Taleb. Um grande prazer falar contigo aí. Um Sempre. abração. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Obrigado. Você também.